tem sido o maior problema que as pessoas têm enfrentado? Qual tem sido as maiores lutas que o ser humano tem enfrentado? Quando nós meditamos na palavra de Deus, a gente encontra que o maior problema do homem não é financeiro, não é familiar, não é sentimental, não é profissional, não. Mas o maior problema do ser humano tem sido a sua falta de comunhão com Deus. E o que é que a Bíblia fala a respeito disso? Segundo Crônicas, capítulo 29, nos conta a história do rei Ezequias. Você pode nos acompanhar aí? Segundo Crônicas, capítulo 29. A Bíblia fala que o rei Ezequias, ele assumiu o reinado de Jerusalém no lugar do seu pai. Pois bem, quem era o pai do rei Ezequias? O pai do rei Ezequias era um homem chamado Acais, um homem perverso, um homem ímpio, um homem que não queria saber de obedecer a Deus, de seguir a Deus, de ouvir a Deus, um homem que fez tantas coisas erradas, como diz o texto sagrado, a palavra de Deus. Ele fechou as portas da casa do Senhor, ele quebrou todos os utensílios da casa do Senhor, ou seja, tudo aquilo que era consagrado para a casa do Senhor. A Bíblia diz que o pai do rei Ezequias, Acais, ele quebra tudo, desfaz tudo. Era um homem verdadeiramente possuído, era um homem verdadeiramente que não queria saber de Deus, que não queria buscar a Deus de forma alguma. Pois bem, Ezequias então assume o lugar do seu pai. Com 25 anos de idade, a Bíblia diz que o rei Ezequias, a primeira coisa que ele faz, e é isso que me chama a atenção, porque quando o rei Ezequias ele assume o reinado que o seu pai deixou, a nação estava cheia de problemas, a nação estava vivendo em crise econômica, e a Bíblia diz que quando o rei Ezequias ele assume o reinado, ele não se preocupa em resolver o problema econômico do seu povo, ele não se preocupa em resolver o problema financeiro da sua nação, embora o problema fosse grave, mas ele se preocupa em resolver o maior problema que a sua nação tinha, que era a sua comunhão com Deus. A Bíblia diz aqui, meu querido, no versículo 3, você pode acompanhar conosco, diz assim: ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O que é que significa isso? Significa que ele, ao abrir a porta da casa do Senhor, ou as portas da casa do Senhor, ele traz o seu povo de volta para Deus. Ele traz o seu povo para a reconciliação com Deus. Ezequias ele sabia que o maior problema do seu povo não era financeiro, mas era o seu problema com Deus. Como muitas pessoas hoje, que estão tentando resolver os seus respectivos problemas e não conseguem. Por quê? Porque o seu maior problema é espiritual, é a sua falta de comunhão com Deus, é a sua falta de relacionamento com Deus. Nada adianta você querer resolver um problema X, um problema Y, se você não buscar a Deus, se você não tentar resolver o seu problema com Deus. Desde a queda de Adão e Eva, desde a queda do homem, desde o primeiro pecado do homem, a humanidade passou a viver um conflito, uma separação com Deus. E até nos dias atuais, até nos dias de hoje, o homem precisa se voltar a Deus, precisa se reconciliar com Deus, porque queiramos ou não acreditar, o fato é que se o homem não se volta para Deus, se o homem não busca a Deus, ele vai viver em guerra com Deus, ele vai viver em conflito com Deus. Deus quer viver em paz conosco, Deus quer viver em paz com você. Como diz o apóstolo Paulo, para que essa paz aconteça, é preciso que nós nos voltemos para Deus. Se você quer que Deus resolva os seus problemas, todos os seus problemas, então resolva você o seu problema com Ele. No versículo 10 do capítulo 29 de 2 Crônicas diz que o rei Ezequias ele convoca todo o povo, não apenas o seu povo, não apenas os anônimos, mas ele convoca
os levitas, os sacerdotes, todos aqueles que tinham posição na casa de Deus. E ali ele faz uma aliança com o Senhor. Ele consagra aquele ambiente para Deus novamente. Ele consagra a vida daquele povo para Deus. Ele consagra a sua nação para Deus. E, consequentemente, os problemas econômicos, os problemas financeiros foram resolvidos, solucionados. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Ele resolveu o maior problema que a sua nação estava enfrentando, que era seu problema com Deus. De repente seja isso que falta para você. Você resolveu o seu problema com Deus. Que você possa tomar uma decisão hoje. Como diz o pastor Mike Murdock, a decisão que você toma hoje, a atitude que você toma certa hoje, a atitude certa que você toma hoje, ela vai refletir, ecoar no seu amanhã, no seu futuro bem próximo. Que Deus te abençoe, receba essa palavra e que a partir de agora, a partir de hoje, sua vida seja uma vida de vitória, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, abençoa a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora. Senhor, eu não conheço a vida desta pessoa que nos assiste. O Senhor conhece. Talvez ela tenha sido uma de várias pessoas do mundo afora que tem tentado resolver tantos problemas e não tem conseguido ter êxito, não tem conseguido ter sucesso, porque o seu maior problema é contigo, Senhor. Precisamos resolver o nosso problema com o Senhor. Precisamos nos voltar ao Senhor para que a nossa vida mude e a nossa vida se transforme. Amado e querido Deus, em nome de Jesus, abençoe essa vida hoje e para todo sempre. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, querido. Que você tenha uma vida de vitória, uma vida de sucesso. É o desejo do meu coração, do pastor Vladimir Júnior, esse que vos fala. E se você quiser, é só você decidir. Se você resolver o seu problema com Deus hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Um grande abraço e que viva ao Senhor Jesus. Amém.